A polícia investiga em São Paulo a morte do menino Anthony, de 5 anos. Mãe e padrasto estão presos. Leonardo Lara é o repórter. Vamos ver. A emoção do avô paterno. O que esse neto representava para vocês? Tudo, né, cara? Nós fizemos o aniversário dele do ano passado lá em casa. Então tem as fotos, tá tudo registrado, né? Contrasta com a frieza do casal acusado pelo crime brutal contra a criança de 5 anos. Você acabou defendendo o seu marido, por que você ficou na defesa dele? Por que você matou o seu enteado? Você tem alguma coisa a dizer? Entra aí. Enquanto os responsáveis não demonstravam qualquer arrependimento, a morte de Anthony emocionava os agentes que atendiam a ocorrência. Eu tenho filhos, tenho netos, né? Tenho pessoas que eu amo e as crianças é tudo pra gente. Né? E ver uma criança naquele estado que eu vi é lamentável. Difícil, muito difícil. É complicado. Mas quem deveria proteger a criança agiu com negligência. Os presos são a mãe e o padrasto de Anthony. Sim, pela coloração dos hematomas, percebemos que são de dias, inclusive, diferentes. Uma das pessoas diz que quase que diariamente, na parte da tarde, ouvia a criança chorar. Era uma rotina a sessão de tortura? Sim, pelo que foi relatado por essas testemunhas, sim. Layara e Rafael estavam juntos há apenas 3 meses, depois de se conhecerem pela internet. Logo foram morar no mesmo apartamento, onde ela já vivia com 3 filhos. Além de Anthony, um outro menino de 9 anos e uma garotinha de apenas 3. As crianças estavam lá com o meu enteado, eu trabalhando com a minha esposa, e os policiais ligou do celular dela para minha esposa. A gente vai ter que levar a criança que a mãe está aqui. E levou. Naquele momento começava a escrever o último capítulo da história do seu neto. Sim, a própria mãe dela não deixa os filhos calar ela, que ela vai matar as crianças. A própria mãe dela. Para a própria avó materna chegar a essa conclusão, dentro daquela casa, essa criança não tinha paz. Infelizmente. Um garoto esperto, brincalhão e agitado, que nos últimos meses abandonou a alegria e passou a ser uma criança calada, introspectiva. Foi a guarda municipal acionada no hospital que se deparou com toda aquela brutalidade. Os agentes foram até o local onde estava a criança e se depararam com uma cena de horror, vários hematomas espalhados pelo corpo, não apenas ferimentos recentes, mas também, segundo os médicos, ferimentos causados já há bastante tempo, o que indica que a sessão de tortura não foi pontual, e sim algo que se estendia há bastante tempo. Nós temos aqui testemunhos que nós preservamos, porque as pessoas preferiram nesse sentido, mas que estão registrados, que ouviram em dias anteriores o menino chorando, e aí acabou culminando com um ato extremamente violento na noite anterior à constatação da morte da criança, que depois, provavelmente quando o casal acordou, que viu que a criança já estava ali desfalecida, inclusive gelada, pelo relato da médica que recepcionou essa criança no hospital, montaram aí uma situação de tentar socorrer desesperadamente o menino. O delegado trabalha agora para descobrir se a mãe também agrediu o filho ou permitia que o companheiro batesse no garoto. De qualquer maneira, ela também foi indiciada pela morte de quem tinha a obrigação de proteger. Todos os laudos da perícia serão encaminhados aqui para a delegacia já nos próximos dias.
Só assim os investigadores terão uma ideia melhor do tipo de violência que o garoto sofreu. A possibilidade de abuso sexual não está descartada, o que complicaria ainda mais a situação do casal. No depoimento que prestou aqui, a mãe negou qualquer responsabilidade. Ela disse que saiu de casa na noite anterior e deixou o filho aos cuidados do companheiro. Só que a médica que atendeu a criança no hospital disse que quando o garotinho chegou ali, já estava morto há pelo menos 6 horas. Layara alegou para a equipe médica que o filho teria tido apenas uma crise de asma. Mas os guardas que foram até o hospital logo perceberam a gravidade das agressões. Eu já vi pessoas machucadas, mas como aquela criança, estava muito. Os hematomas é por todo o corpo, desde cabeça, barriga, pernas, costas, nádegas, por todo o corpo. O padrasto e a mãe estavam no local, a mãe mencionando um pouco de choro, mas o padrasto calmo, tranquilo. Layara e Rafael não tinham emprego fixo. Segundo vizinhos em Guaianazes, zona leste de São Paulo, eles ficavam em casa o tempo todo com as 3 crianças. Preocupa o senhor o fato de outras 2 crianças também morarem nesse mesmo apartamento com esse casal? Sempre isso é objeto de preocupação. Foi acionado o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por acompanhar a situação de crianças aqui nesse tipo de situação, crianças desamparadas. O pai do menino e da menina, de 2 dos filhos dela, esteve aqui na delegacia. Ele relatou que a menina não tinha marca de lesões, que já tinha tido contato com a filha, e a filha ia ficar aos cuidados dele. Mas o Conselho Tutelar também vai acompanhar a situação dessas 2 crianças aí. Leandro já está cuidando da neta mais nova desde a prisão da ex-nora. Vocês vão lutar pela guarda? Com certeza, já está lá em casa já, e bem cuidada. Tem algum sinal de espancamento? Não, o que eu conversei até com o delegado ontem, se há possibilidade de a gente fazer um corpo de delito na criança. Para ter uma análise de um especialista. Isso. Mas analisando, a gente que é leigo, percebe-se algo? Não, nela não. Que bom. Nela não, que bom. O avô conta que cuidava de Anthony até março deste ano, quando Layara apareceu na casa dele e levou o garoto embora. Ela não tem responsabilidade, nunca teve. Ela usava os filhos para atingir o ex-marido, né? E conseguiu da pior forma possível. Ela disse para o seu filho: se você não ficar comigo, eu vou acabar com a sua vida. Você acredita que agredindo essa criança, ela queria atingir, na verdade, o pai da criança? Todos nós. Queria atingir todos nós. Ela teve que bloquear ela em tudo, rede social, tudo. Que ela não deixava ninguém em paz. E aconteceu. Ela demonstrava ser uma pessoa violenta ou apenas irresponsável, se é que dá para dizer apenas irresponsável? Pelas atitudes que ela vinha tendo, sempre foi irresponsável, sempre. Quando estava numa boa, era 1000 maravilhas. Se acontecesse algum tipo de problema, ela se transformava, né? Mas era agressiva, de partir para cima, de bater? Sim, muito agressiva. Agora tomara que a justiça seja feita, né? O avô vai cuidar agora da burocracia para a liberação do corpo, que é mais um passo estressante, né? Com certeza. Mas Deus é com nós, né? Obrigado, viu, gente? Tá certo, a gente que agradece a atenção. Ele vai seguir até o cartório, onde já se formou inclusive uma fila, para poder tratar de toda a liberação do corpo. A burocracia depois dessa revelação bombástica. Enquanto isso, aguarda respostas da polícia. Ele tem medo que apenas o padrasto seja responsabilizado e que a mãe não sofra as consequências por ter permitido ou até participado de toda essa agressão. A liberação do corpo atrasou no Instituto Médico Legal pela complexidade dos exames solicitados pela polícia. O nosso sentido de apurar é saber efetivamente quem foi que agrediu a criança. Os 2 negam, falam que não houve nenhum tipo de agressão, só que a quantidade de hematomas que a criança tinha no corpo, de lesões, inclusive um corte profundo na boca, deixa muito claro que ela foi violentamente agredida. Quais são os crimes, doutor?
eles vão responder por homicídio duplamente qualificado, né, pela tortura, pela falta de defesa da criança e da vítima, pelo fato de ser uma criança. Isso também é uma causa de aumento de pena nesse tipo de crime. Triste, né? Criança só conta com a mãe, vive pela mãe e recebe a morte, de acordo com o relato aí da polícia. Foi isso que aconteceu com o menino Anthony, que apodreça atrás das grades.